Olá, turma, tudo bem? O vídeo de hoje eu trago algumas considerações referentes à nossa unidade 7. Em alguns momentos eu já falei para vocês, já ressaltei a relevância da década de 90 para a atuação do serviço social. E nós entendemos a década de 90 não só importante justamente pelo Código de Ética de 1993, que vai ser um marco aí para a nossa atuação, mas também pensando na formação dos novos assistentes sociais. E justamente pensando nessa necessidade de haver uma transformação da lógica curricular, a ABEPS, no ano de 1996, ela vai aí fazer uma transformação das diretrizes curriculares, sendo pautadas em 3 núcleos. Seriam os núcleos de fundamentos. Então, é muito importante, eu peço para vocês que tenham muita atenção quando eu falo para vocês nessa transformação, justamente na existência de 3 fundamentos, de 3 núcleos de fundamentos, que nós vamos observar a formação acadêmica dividida em 3 momentos. Nós temos aí o núcleo de fundamentos teórico-metodológico da vida social, que seria o primeiro núcleo. O segundo núcleo é o núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira. E o terceiro núcleo de fundamento é o núcleo de fundamentos do trabalho profissional, ok? E aí vocês podem estar me perguntando, mas professora, então assim, o primeiro núcleo eu consigo entender de uma forma muito clara, que é justamente quando é apresentado a teoria, o conceito teórico, metodológico, ético e político da profissão. E aí justamente a partir do primeiro núcleo de fundamento, eu consigo adquirir aí esse conhecimento técnico, apresentado para mim aí os componentes fundamentais, para que eu possa justamente entender aí o funcionamento da sociedade burguesa e, consequentemente, o seu movimento contraditório. Então, o primeiro fundamento, ok, eu já entendo que é a apresentação aí do fundamento teórico, metodológico e ético-político da profissão. O segundo momento, o segundo núcleo, é o núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira. Nós vamos entender aí justamente como o serviço social está também, de certa forma, atrelado ao surgimento aí, dessas contradições da nossa sociedade. Então é muito importante que nós possamos conhecer a realidade da nossa sociedade, o cenário político que lhe era apresentado, como que surge a política social no Brasil. Então, justamente como foi pensada a política social em diferentes espaços, justamente pensando aí as contradições que existiam, seja as contradições a nível regional ou local, e também como o serviço social ele vai atuar dentro dessa relação contraditória. Então, quando eu falo para vocês que é muito importante a gente entender aí os fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, entendendo o momento que são criadas as políticas sociais dentro de um contexto aí histórico e político. Então, é muito importante que nós possamos compreender justamente como o serviço social ele surge para atender aí esse caráter contraditório, essa relação de forças. Se de um lado as políticas sociais elas são construídas para atender a população que reivindicava os trabalhadores, a gente entende também que as políticas sociais elas surgem no intuito aí de garantia da manutenção da ordem. Então é muito importante nesse segundo núcleo entender aí justamente o contexto histórico que lhe era apresentado, okay? As características históricas e particulares daquela realidade onde o serviço social foi inserido. E no terceiro momento, nós temos aí o núcleo de fundamentos do trabalho profissional. E o que seria o núcleo de fundamentos do trabalho social? É quando você, aluno, compreende aí não apenas a trajetória do serviço social, quando o serviço social surge no Brasil, e aí realmente esse núcleo ele tem muito esse papel de apresentar de uma forma muito específica a atuação do serviço social. Então, como o serviço social surge, quais eram as primeiras referências do serviço social, pensando aí o serviço social também dentro de um comprometimento ético, de forma que o assistente social ele está inserido aí
o seu fazer profissional dentro de uma pesquisa, dentro de um planejamento e pensando também dentro desse núcleo a supervisão daquele estudante, né? Então, dentro deste núcleo também está incluído aí o estágio supervisionado. Então, só para vocês entenderem a diferença, é que o primeiro núcleo ele está muito focado essa ideia teórica e metodológica do serviço social, né? Então, apresentando aí quais são as referências teóricas da nossa formação, entendendo aí o serviço social dentro dessa perspectiva teórico-metodológico e ético-político. Enquanto que no segundo momento, o núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, ele vai ter um caráter que não seja apenas focalizado na atuação do serviço social, mas sim entendendo a sociedade no qual o serviço social está sendo inserido. Diferente do último núcleo, que é o núcleo de fundamentos do trabalho profissional, que esse núcleo ele vai estar realmente focado à especialização do trabalho do serviço social. Então, assim, como que se dá a trajetória? Se no primeiro momento o serviço social estava atrelado à Igreja Católica, como que nos dias de hoje o serviço social pode ser compreendido? Então, é justamente pensando isso, os componentes éticos da nossa formação, como nós realizamos nossas pesquisas, os nossos planejamentos e principalmente aí a nossa atuação enquanto estagiário, pensando que isso é uma grade curricular de um curso de serviço social. Então, não adianta o aluno apenas entender todo o conceito teórico, metodológico, não adianta o estudante de serviço social conhecer todos os pensadores do serviço social, conhecer Karl Marx, conhecer Émile Durkheim, mas se ele não conhece a realidade do Brasil, se ele não conhece como a política social é construída no Brasil e muito menos se ele não entende como o serviço social ele é transformado ao longo das décadas, né? Como que o serviço social, como que deve ser a sua atuação enquanto estagiário de serviço social. Será que eu tenho que reproduzir no meu campo de estágio uma atuação ainda como anteriormente, ainda voltada no assistencialismo? Não. Então, justamente, a partir do momento que eu já tenho o meu conhecimento teórico-metodológico e ético-político, que eu consigo compreender a dimensão ético-política da minha futura formação, da minha futura profissão, eu tenho sim que entender aí a realidade no qual a minha profissão está inserida. A realidade aí, quando eu falo realidade mesmo, é realidade histórica, como a profissão surgiu, né? Qual a realidade, se ela surge naquele primeiro momento para atender os interesses dos trabalhadores, mas se há alguma transformação, entendendo aí justamente como que era essa relação aí das dinâmicas institucionais, tanto a nível estatal, Estado, como também a nível privado, mas também é muito importante que nós possamos compreender aí os fundamentos do trabalho profissional, como que se dá a atuação do serviço social, seja ele na prática, entendendo aí a relevância do seu componente ético e justamente quais são os instrumentos de trabalho que o assistente social pode estar operando, né? Seja através de uma pesquisa, de um planejamento, ok? Então, essa é a proposta aí da diretriz curricular do serviço social. Então, assim, dividindo-se em 3 momentos. O primeiro, pensando mais nesse conceito teórico-metodológico do serviço social. No outro, mais pensando mesmo na formação sócio-histórica do Brasil, né? Como que o serviço social é inserido no Brasil. E no terceiro momento, pensando mesmo nos desafios da profissão, pensando a atuação do serviço social dentro do mercado de trabalho, como uma especialização do trabalho, tá? Então, é muito importante entender isso. Essa transformação do serviço social como, de fato, uma especialização do trabalho, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!